Glória a Deus. Não é certo que serás aceito? Esse é o tema da mensagem dessa noite. Eu convido você a abrir comigo no primeiro livro da Bíblia. O presbítero Davi já citou ele aí no início, né? Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 7. Gênesis capítulo 4, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu do semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que lhe descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém, igreja? Nós estamos diante de uma passagem bem conhecida, né, do livro de Gênesis, e em primeira mão parece ser um texto bem simples, né? A própria leitura desse texto ela já é explicativa. As ofertas de Caim e de Abel. Essa é a primeira menção na Bíblia que fala de ofertas trazidas a Deus. Agora, com quem que Caim e Abel aprenderam? Né? E qual o porquê das ofertas? Né? Deus não havia instituído ainda a lei das ofertas, não havia sido instituída, foi instituída bem mais à frente. E Deus também não havia pedido oferta nenhuma para que eles trouxessem. Mas eu creio, amados, que a oferta ela nasceu do desejo do homem em buscar a presença de Deus. Nós sabemos que o primeiro casal tinha uma plena comunhão com Deus e desfrutava de uma presença como nós nunca pudemos desfrutar ainda. O Deus visitava o casal na viração do dia e passeava com eles pelo jardim do Éden. Imagina o que é isso, né? Como era essa presença de Deus. E no entanto o pecado fez com que essa presença plena fosse quebrada. Então Deus busca novamente restaurar a presença com a sua criatura, com o homem e a mulher. E Deus oferece para eles uma vestimenta adequada. É bom a gente lembrar que quando Deus vai em busca deles, eles estavam se escondendo de Deus, porque estavam nus. Eles tiveram a consciência da nudez. Tentaram se cobrir com folhas, mas não era uma cobertura adequada. E Deus oferece vestimentas, pele de animal, indicando que já havia sido um sacrifício feito, um sangue derramado, e aquela pele se tornou a vestimenta daquele primeiro casal. E eu penso que esse primeiro casal também desejou, no decorrer do tempo, retribuir uma oferta ao Deus que lhe havia oferecido as vestimentas. Caim e Abel, eles ofereceram porque eles viram certamente os pais oferecendo. Certamente no relacionamento entre Adão e Eva e Deus, para que eles pudessem sentir a presença de Deus, não mais como era antes, mas pelo menos ter novamente um contato, eles passaram a oferecer a Deus algo que lhes custasse. Por isso que Caim e Abel, eles já tinham o hábito e o conhecimento do que era uma oferta oferecida a Deus. Já havia criado um relacionamento
de se apresentar diante de Deus com uma oferta. E a oferta nasceu então do desejo do homem em querer buscar a presença de Deus. E nós temos trabalhado esse tema na nossa escola bíblica, e também é o tema que será no nosso acampamento, sobre a busca pela presença de Deus, sobre intensificar o desejo, o anseio pela presença de Deus. Isso já havia lá atrás, com Adão, com Eva, com Caim, com Abel. Já havia uma busca pela presença de Deus. Eles sabiam que não era mais como foi um dia. Caim e Abel já nasceram, né, com o pecado, né, o DNA do pecado já havia entrado. Eles nasceram após a queda. Então, talvez eles tenham sido os primeiros que poderiam dizer assim como Davi disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eles tinham essa consciência. Eles já nasceram em pecado, com a natureza caída. E ali então eles acabam fazendo esse tipo de oferta para ter um relacionamento pela busca da presença de Deus. Mas aqui houve um problema bastante sério, né? O texto diz que ambos trouxeram ofertas a Deus. Toda vez que eles iam para encontrar a Deus, ou separavam um momento do seu dia para fazer talvez uma forma de culto, eles levavam uma oferta a Deus. É interessante a gente lembrar que quando a lei foi instituída, também instituiu uma lei para oferta. Em Deuteronômio 16 diz que: porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. E a igreja hoje ela tem também dentro do seu ritual um momento de oferta, como nós tivemos aqui. Oferta para missões, oferta para a área social, o próprio dízimo que ajuda a manter a estrutura da igreja, é uma forma de oferta. Não porque Deus precisa de ofertas, mas a oferta revela o coração do ofertante. E isso é um detalhe importante. A nossa oferta ela não é apenas, por exemplo, como nós fizemos aqui, financeira, algo material. Mas a nossa oferta envolve tudo o que é a nossa vida em relação ao nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. A oferta revela o nosso coração, e isso é muito sério. Pois veja só, o versículo 3 que nós lemos, ele tem uma referência, quando ele diz assim, que trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas quando ele trouxe? No fim de uns tempos. Essa expressão, no fim de uns tempos, ela revela muita coisa, né? Em outras palavras, né, o texto diz assim: quando Caim não teve mais nada para fazer, já tinha feito todo o seu trabalho, colhido toda a sua colheita, ele trabalhava no campo, ele era lavrador. Essa expressão, no fim de uns tempos, era, olha, quando ele não tinha mais nada para fazer. Quando ele separou aquilo que sobrou, no tempo que sobrou, da colheita que sobrou, no final de uns tempos, ele resolveu buscar a presença de Deus. E ele levou aquela oferta para o Senhor, e fez aquela oferta ao Senhor. E é triste dizer, mas a grande maioria de cristãos hoje, dentro das igrejas, eles têm oferecido para Deus uma oferta semelhante à de Caim. Muitos cristãos estão oferecendo para Deus o que sobra do tempo. Hoje não deu tempo de orar, eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro, hoje o dia foi corrido, não vou nem orar, não dá tempo. Oferece para Deus o que sobrou. Hoje eu estou muito cansado, né? Não dá, né? Oferece com intenção errada. Se eu oferecer a Deus, o que eu vou receber de volta? Então a oferta foi perdendo a sua essência. E essa oferta de Caim não agradou nem a oferta e nem Caim. Deus não se agradou nem da oferta e nem de Caim.
E quando a oferta é trazida para Deus dessa forma, leviana, o tempo que sobrou, o que sobrou da colheita, qualquer coisa, Deus não se agrada nem da oferta e nem do ofertante. Seria isso uma oferta aceitável ao Senhor? Então, traz para nós uma reflexão de como eu tenho ofertado a Deus. O que eu tenho deixado para o Senhor? O melhor do meu tempo? Será que eu oferto para Ele o melhor do meu dia, a hora que eu levanto com vigor, com disposição, e tomo o meu café e tenho ali um momento com Deus de gratidão por mais um dia de vida, porque meus olhos abriram, porque eu tenho um emprego para ir, porque eu tenho um carro para me locomover, eu passei a noite numa casa, debaixo de uma segurança, de uma cama confortável, na companhia da esposa, dos filhos. Eu tenho oferecido a Deus a gratidão por aquilo que Ele tem me dado. Eu tenho entregado esse reconhecimento a Deus. Isso é uma oferta ao Senhor. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, as pessoas se levantam e talvez vai se lembrar de Deus durante o dia. Se algum problema surgiu, ai meu Deus, me ajuda. Isso é uma oferta de Caim. Ou quando a gente deixa a casa para vir para o culto, e a disposição do nosso coração não era vir. A gente queria ficar em casa, esticado na frente da TV, e o coração não vem preparado para oferecer louvor e adoração a Deus. É uma oferta que não está agradando a Deus, nem a oferta e nem o ofertante. E foi isso que aconteceu naquele momento. A oferta de Caim revelou o coração de Caim. E observe que houve uma reação da parte de Deus. Deus estava de olho, Deus estava prestando atenção naquilo que Caim estava fazendo e naquilo que Abel também fez. O texto diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Ou seja, Deus estava de olho naquilo que estava sendo feito. Deus está de olho quando nós saímos da nossa casa, quando nós estamos nos preparando para vir para o culto, como a gente passou o domingo. Se eu não passei o domingo de uma maneira desleixada, e depois estou indo para o culto cansado, de qualquer jeito, Deus estava de olho na oferta de Caim e de Abel. E o texto diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E a palavra agradar-se aqui, no sentido original do hebraico, eu gosto muito de buscar, é deleitar-se, é satisfazer-se. E ela traz a lembrança, um prazer suave e demorado, como um bebê amamentando. Eu tenho isso muito fresco na memória, né? Porque a gente tem visto o nosso netinho sendo amamentado, né? E às vezes, a hora que a criança termina de amamentar e está satisfeita, ela joga a cabecinha no lado, fica até descendo leite pela boca. Isso é deleitar-se. É um prazer suave, demorado, que satisfaz. Deus se agradou assim da oferta de Abel. Ele deleitou-se com aquilo que Abel fez. Esse sentimento Deus tem quando nós oferecemos uma adoração genuína para Ele. Quando a gente deixa a nossa casa e vem com alegria para o culto, ainda que a gente esteja cheio de problema, talvez a gente precisa se reconstruir na hora de vir para o culto, porque há um problema grande talvez na nossa vida, que rouba a nossa alegria, que tira a nossa paz, mas a gente diz assim: Senhor, eu vou para te adorar, ainda que o problema está permanente aqui, ainda que eu esteja vivendo essa situação na minha vida, eu vou me reconstruir para chegar no culto e poder oferecer ao Senhor uma oferta de adoração, o meu louvor, a minha gratidão, o momento de eu poder orar por alguém, onde eu receber oração. Eu vou me reconstruir, porque eu quero oferecer para o Senhor algo genuíno, não algo forçado, algo que realmente brota do meu coração para Deus. E Deus se deleitou com a oferta de Abel. O Salmo 37, versículo 4, ele diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Olha que tremendo. Você tem algo
real no teu coração, um desejo sincero que você precisa ser satisfeito nisso. A fórmula é você se deleitar em Deus, você agradar-se de Deus, como Deus se agradou da oferta de Abel, como a criança se agrada depois que ela termina de receber o seu leite. Agrada-te assim do Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Mateus 6,33: busque, pois, em primeiro lugar o Senhor e o seu reino, as demais coisas lhe serão acrescentadas. A oferta de Abel também revelou o coração de Abel. Então vejam só como é importante a gente refletir nisso. Num texto tão conhecido, né? Abel desejava, ele ansiava pelo encontro com Deus. Os seus pais estavam nus e se esconderam, mas os filhos receberam vestes de Deus. Então eles podiam chegar para oferecer algo para Deus. Eles não estavam mais nus. Nós não estamos mais nus. Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos revestidos pela graça e misericórdia de Deus. Por isso nós podemos oferecer a Deus com o coração livre, desimpedido, colocar diante do Senhor o nosso melhor. Mas como que eu vou fazer isso no meu dia a dia, no meu trabalho? Seja o melhor funcionário da empresa, seja o melhor patrão para os teus empregados, seja a melhor pessoa nos teus relacionamentos. Aquela pessoa que saiu do serviço, né? Que se aposentou, mas vive recebendo ligação. Eu estou me referindo à minha esposa, porque eu estou inconformado, né? Ela se aposentou recentemente, mas ela vive recebendo ligação de colegas de trabalho. Eu estou dando um testemunho, porque ela era uma pessoa extremamente dedicada e agradável no ambiente de trabalho. A gente faz diferença, amados, quando essa alegria da presença de Deus está no nosso coração. As pessoas querem falar com a gente, elas querem se relacionar. Então, amados, é isso que precisa estar no nosso coração, e nós podemos ser assim, porque fomos revestidos já pelo sangue do Cordeiro. O que nós precisamos fazer é estar na presença de Deus, porque quando Moisés ficava na presença de Deus, até a sua face resplandecia. No caso, ele precisava esconder a face, porque os hebreus não conseguiam contemplar. Mas nós temos a liberdade para contemplar, para desfrutar da presença de Deus, para que a gente seja canal da presença de Deus, para que flua. E quanto mais nós estamos na presença de Deus, mais vai fluir isso na nossa vida, para as pessoas com quem nós convivemos. Não tinha como Deus se agradar de Caim e nem da sua oferta. A oferta de Caim revelou o seu coração. A oferta de Caim também teria sido aceita se a intenção do coração de Caim tivesse sido a intenção correta. Mas quando a intenção não é correta, Deus rejeita a oferta e rejeita o ofertante. Há uma passagem no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, de 7 a 14, se você quiser acompanhar. Você pode abrir a sua Bíblia. E Deus estava rejeitando a oferta dos sacerdotes que representavam a nação de Israel. O texto diz assim, Malaquias 1, de 7 a 14: ofereceis sobre o meu altar um pão imundo, e ainda perguntais, em que te temos profanado? Nisto pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acenda à toa o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. É muito forte essa palavra, muito pesada. Deus estava rejeitando a oferta do sacerdote, a oferta que o povo trazia. Deus estava rejeitando o culto que eles apresentavam.
Eu vou pular aqui para o versículo 13, né? E dizeis ainda, mas que canseira, né? E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão? Veja só, amados, porque Deus tem sentimentos também. Um outro texto que até foi lido hoje pela manhã, né? Eu até falei para o João, você está entrando na minha pregação aí, né? Mas Amós capítulo 5, do versículo 21 ao 23, profeta Amós, Deus está tendo a mesma reação em relação ao povo. Ele diz assim: eu aborreço, eu desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, eu não tenho nenhum prazer nelas, e ainda que me ofereçam holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradareis, nem me atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das tuas liras, dos teus instrumentos. Olha só como Deus tem sentimentos e como Deus reagiu em relação a uma oferta feita de qualquer jeito, ao culto que estava sendo oferecido de qualquer jeito, aos sacerdotes que não estavam mais nem selecionando os animais para o sacrifício, as pessoas que levavam, naquela época havia oferta de sacrifícios de animais. Ao levar um animal para o sacrifício, pegavam o pior que tinha no rebanho, o que já estava doente, que já estava morrendo, que talvez estava cheio de bichos, e levavam para sacrificar. Aceitaria Deus esse tipo de oferta? Mas, amados, lógico que tudo isso reflete também na palavra para nós nos dias de hoje. Quando nós louvamos ao Senhor e nós cantamos, né? Eu creio que foi aceitável a Deus a nossa adoração. Mas nós precisamos ter o cuidado de ter o coração preparado para oferecer a Deus o nosso louvor, o nosso culto, quando nós entregamos a Deus. O nosso coração tem que ser como o coração de Maria, mãe de Jesus, lá em Lucas 46, 47, quando ela, cheia de gratidão a Deus, ela faz uma expressão, uma das mais maravilhosas expressões de adoração da Bíblia, quando ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isso aqui é deleitar-se em Deus. A minha alma, a minha mente, o meu coração engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Paulo e Silas estavam presos, espancados, nus, amarrados num tronco, numa prisão suja, mas eles conseguiram à meia-noite oferecer louvor e adoração a Deus. Naquela condição eles cantaram ao Senhor, e aquela oferta de adoração a Deus foi tão tremenda, que Deus causou um terremoto naquela prisão e destruiu as trancas, e todos foram libertos. Uma oferta aceitável a Deus. Olha o poder que tem quando nós adoramos a Deus em meio à dor, em meio a uma situação que o nosso coração talvez esteja machucado, chorando, uma perda, uma enfermidade, uma situação difícil, mas ainda assim você adora a Deus. Essa é a adoração que agrada o Senhor. Essa é a oferta de Abel, porque Abel, quando ofereceu a Deus, ele pegou o melhor do seu rebanho, ele buscou o cordeiro perfeito, o mais bonito, o mais gordo, o mais saudável, o primeiro daquele rebanho. Nasceu esse daqui, está criado, está bonito, está no tempo, é esse que eu vou oferecer a Deus, o melhor, como primícia. E não foi no fim de uns tempos. A oferta de Abel, o texto diz assim, que Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Olha que coisa tremenda, né? Nós podemos nos colocar no lugar de Abel, quando a gente traz uma oferta, quando a gente faz com gosto, com prazer, entendendo o privilégio, quando a gente exerce o nosso ministério. Qualquer coisa que você faça que glorifique a Deus é uma oferta a Deus, é a oferta de Abel, uma oferta agradável a Deus.
E que triste, né? Caim ofereceu qualquer coisa, de qualquer jeito, com a intenção errada, e ainda por cima ficou irado com Deus. Quando Deus rejeita a oferta de Caim, o texto diz que ele irou-se sobremaneira. Alguém aqui já ficou irado com Deus? Não vai levantar a mão. Mas Caim ficou irado com Deus. Imagina, lembra uma situação que você ficou muito irado, muito, mas muito irado mesmo. Você foi assaltado, roubado, bateram no seu carro, te ofenderam, fizeram... Lembra uma situação? Caim ficou irado com Deus, porque Deus olhou assim para a oferta dele: essa não dá. Mas olha só, eu quero destacar a misericórdia de Deus, porque Deus ainda deu uma oportunidade para Caim corrigir-se. No versículo 6, quando Deus fala com Caim, Deus faz uma pergunta: por que você anda irado? Por que descaiu o teu semblante? Deus estava puxando um diálogo com ele, para talvez levar Caim ao arrependimento. Oh, meu filho, por que você está irado? Faz as coisas direito, que não tem problema. Era a oportunidade que Caim tinha de restaurar a sua oferta. Às vezes a gente acaba ofertando meio de qualquer jeito, mas a gente tem oportunidade para restaurar a nossa oferta diante de Deus, para restaurar aquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. Por que você está irado? Né? As perguntas, elas tinham um propósito de levar Caim a refletir, a se arrepender e fazer do jeito certo. Porque na sequência Deus diz assim para ele: olha, se você proceder bem, você vai ser aceito. Se você trouxer a oferta com o coração alegre, não pegar qualquer coisa de qualquer jeito e me priorizar, Deus estava dizendo para Caim: se você me colocar como prioridade, como teu irmão fez, eu também vou aceitar a tua oferta. Vocês entenderam a diferença das ofertas, amados? Caim não priorizou o relacionamento com Deus. Caim não priorizava a presença de Deus. Caim estava focado em cuidar da sua lavoura, em levantar ali a sua colheita, mas lá no final dos tempos, depois que ele fez tudo, que ele foi lembrar de buscar a presença de Deus, de ter um relacionamento com Deus. Então a oferta revelou o coração, a oferta revela o nosso coração, mas Deus ainda estava conversando com Caim: olha, se você fizer certo, vai ser aceito, mas se todavia proceder mal, se você continuar nesse rancor, nesse ranço, se você continuar alimentando essa ira, te prepara, porque o seu desejo vai ser contra você. E tem mais, você tem que dominar esse coração ruim e irado. Tem coisas que não é Deus que vai fazer para a gente, amados. Tem coisas que a gente tem que se submeter e mudar o nosso coração. Deus disse claramente para Caim: a ti cumpre dominar. Quanto mais nós nos colocamos na presença de Deus, mais facilidade e domínio próprio nós teremos. É um fruto do Espírito. Ou seja, a presença de Deus é a presença do Espírito Santo em mim. Quanto mais cheio do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, mais do fruto do Espírito acontece na minha vida, mais domínio próprio, e eu consigo dominar a ira, a boca, os olhos, as mãos. A gente consegue dominar e oferecer a Deus algo aceitável. Foi isso que Deus propôs para Caim, para que ele buscasse a presença de Deus, e quando ele sentisse prazer na presença de Deus, ele estaria também recebendo cada vez mais, e ele conseguiria dominar a sua ira, o seu mal. Porém, a gente vê que a sequência da história, ela teve um final trágico. Caim deixou-se ser dominado pela ira, pela inveja, pelo ódio. Ele alimentou, ele saiu da presença de Deus, ele levantou ira até contra Deus, ele não corrigiu a sua condição, a ponto de matar o seu irmão.
de cometer o primeiro homicídio da história humana. Terminou trágica a vida de Caim. É interessante a gente olhar para a oferta, para Deus. Eu estava pensando hoje, eu refleti esse texto com a minha família na hora do almoço, né? Às vezes a gente convida alguém para a nossa casa, para um almoço, para um café, a gente gosta de colocar o melhor, né? Você coloca o melhor prato, o melhor talher, prepara a melhor comida, ou se é um café da tarde, a melhor louça, os melhores, né? Você coloca tudo melhor para receber uma visita. E isso agrada o coração da pessoa que está recebendo. Mas já pensou, você está ali, coloca tudo do melhor, prepara, e a hora que você vem trazer comida, você vem com a mão suja? Acabou de trocar a criança, está com a mão suja, não lavou? Vocês imaginam o que eu estou dizendo? Você vai lá com a mão suja oferecer? Tudo aquilo que foi preparado perdeu o valor. Então não adianta também a gente fazer só as aparências para Deus, porque Ele conhece o coração. Ele olha como está o nosso coração, e aqui é que a gente vai discernir se a nossa oferta está sendo realmente agradável a Deus. Como está o meu coração quando eu vou oferecer oferta ao Senhor? Para a gente terminar, né, há um texto, um versículo que até o presbítero Olivan citou recentemente, Hebreus 13, versículo 15, no culto passado, acho que na abertura, né? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Esse versículo, ele está falando de uma oferta, não mais de sacrifícios de animais, como era a oferta no passado, mas da oferta que nós fazemos ao Senhor hoje. O nosso culto, o nosso louvor, a adoração, o nosso dia a dia, a nossa conversa durante o dia. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então é assim que deve ser a nossa oferta. Por meio de Jesus, oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor. Sacrifício de louvor remete à gratidão, à adoração a Deus. Esse é o sacrifício que o Senhor requer hoje. A adoração genuína, um fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém, igreja? Quando a gente fala sobre buscar a presença de Deus, essa é a maneira correta. Esse é o primeiro passo de se aproximar de Deus, como uma oferta que seja agradável. Isso é buscar a presença de Deus. É colocar como primazia, é colocar como algo de primeiro lugar na nossa vida. É isso que nós devemos oferecer a Deus. O nosso melhor, o melhor do nosso tempo, o melhor de tudo, né? Colocar diante de Deus como oferta de aroma suave ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé. Quero convidar o Ministério de Música